E então, em um breve monólogo, Rin diz odiar todas as raças pelos mais diferentes motivos. No entanto, ela se odeia mais ainda, pois é uma mistura de todas aquelas raças. Mas então ela pensa em Kai, que está apoiando e demonstrando que não a enxerga como uma ameaça. Portanto, Ven pede para que ele continue vivo ao partir em viagem. Saki explica que todas as suas forças estão indo em direção ao palácio do governo através de uma passagem subterrânea, enquanto o grupo principal mantém os demônios ocupados. O grupo de Saki se encarrega de libertar os capturados que estão no porão. Em seguida, eles derrotarão Vanessa. E como a operação será liderada por Die, ela acredita que tudo dará certo. Porém, a única coisa que lhe preocupa com esse plano é que eles serão o grupo que atacará Vanessa e, para ela, isso é uma das tarefas mais difíceis de se cumprir. Nisso, Kai explica que eles precisam fazer isso de qualquer forma. Afinal, esse é o único jeito de eles alcançarem o objetivo o mais rápido possível. Nisso, ela pergunta por que ela é uma das participantes dessa operação. E Kai afirma que tanto ela quanto a Shiran são as únicas pessoas em que ele consegue confiar 100%, embora ela o tenha entendido. Saki continua demonstrando estar com medo de enfrentar Vanessa. Ao vê-la nesse estado, Rin acaricia a cabeça de Saki para fazê-la se sentir melhor e garante que ela não precisará se preocupar com nada, pois consegue derrotar qualquer pessoa, exceto Vanessa. Ao ouvir isso, Saki fica ainda mais preocupada do que antes. Porém, Rin afirma que, se for necessário, irá se autodestruir e levar Vanessa com ela. No meio da conversa, a Shiran confessa que também está preocupado com aquela situação, pois, além de eles ainda não saberem como o palácio do governo está, eles também podem ser atacados por demônios a qualquer momento, já que poderão ser notados por estarem se deslocando com muitas pessoas. Nisso, Kai explica que os demônios são sensíveis à magia, mas, em contrapartida, os humanos não possuem habilidades mágicas. Portanto, eles terão dificuldades em notá-los. Ao ouvir isso, a Shiran fica mais aliviado e diz que, se eles derrotarem aqueles demônios, ele ao menos irá ficar um pouco famoso, já que o mundo inteiro irá falar dos feitos dele, e com isso eles podem até mesmo acabar recebendo uma boa recompensa. Nisso, Kai afirma que ele é mais forte e destemido do que o Ashiran do seu mundo. Ao ouvir isso, Ashiran fica confuso quanto a isso ser um elogio ou uma ofensa. Ao descerem no ponto, eles são abordados pela líder Jin. Então, ela agradece a confiança que todos depositaram nela e diz que todos ali são certamente a esperança da humanidade. No entanto, mesmo ela jogando esse rótulo pesado no colo deles, Jin entende que eles devam estar muito tensos com aquela missão, já que não tiveram quase nenhum tempo para se prepararem. Mas mesmo com toda dificuldade, ela pede para que eles se lembrem de todos os anos que lutaram contra os demônios e interpretem aquilo como um preparo para a luta que ocorrerá naquele dia. Por sinal, Jin acredita que demorou muito para acontecer, já que eles acabaram recebendo mais tempo do que precisavam. E, dito tudo isso, Jin diz que eles devem aproveitar essa oportunidade para mostrar aos demônios o poder desses anos de preparo e sair o quanto antes daquela área subterrânea escura. E, com tudo explicado, eles começam a subir as escadarias que dão de cara ao palácio do governo, todo destruído. Nisso, os demônios notam a presença dos humanos e já se posicionam para o combate. Então, um dos monstros lança um feitiço de gelo contra Kai, que se defende com muita dificuldade e derrota o primeiro demônio. Nisso, vários outros demônios começam a surgir do alto do castelo, porém Kai acaba com todos eles de uma vez utilizando a bala de raio, que, no caso, é uma munição feita no antigo mundo dele e que tem como finalidade derrotar inimigos que estejam em grupo. E, feito isso, ele decide ir em busca da Vanessa, e Jin comunica a todos os grupos sobre o que cada um deve fazer, pois ela irá subir pelas escadas de emergência ao lado sul com o Kai. No caminho, Farin diz a ele que seu último ataque foi muito intenso para algo de grande área, e nisso Kai afirma que essa é sua melhor bala. Porém, ela diz que não viu ele puxando o gatilho, portanto, não teria como a bala ter sido disparada. E, no meio da conversa, Jin informa que o garoto e Rin já combinaram de enfrentar Vanessa apenas os dois. Portanto, ela acredita que ele não voltará atrás de sua palavra. E Kai, por sua vez, confirma que manterá as coisas como ele disse. Durante o percurso, eles se deparam com um Imp, que é um demônio pequeno, mas que pode invocar um outro demônio de grande escala. Nisso, um portal se abre e o monstro que sai de lá pega a Shiran com sua mão. Porém, Farin o detém e salva seu parceiro. Em seguida, ela pede para que Jin leve todos para longe dali, pois ela logo os alcançará também.
Durante o caminho, Jean é surpreendida por uma armadilha mágica. No entanto, ela se mantém a salvo mesmo após receber o ataque, pois está utilizando um item mágico conhecido como Traje da Luz Sagrada. Dito isso, ela pede para os outros seguirem caminho, enquanto cuida dos demônios da área. No caminho, Saki pergunta se eles realmente não serão vistos pelos demônios com aquele brasão no braço, e então Rin diz que não, já que o objeto funciona como item de ocultação, que os deixa invisíveis. De repente, um demônio aparece na frente deles, porém, Rin manda todos ficarem em silêncio para evitar chamar a atenção do demônio. Após um tempo, a criatura simplesmente deixa o local, os ignorando. Ao seguirem para a sala dos disjuntores, a Shiran diz que eles ficarão ali enquanto os outros vão enfrentar Vanessa. Ele informa que apagarão as luzes caso estejam em perigo, para que assim possam ao menos escapar pela escuridão em último caso. Nisso, Kai diz que dará um sinal para ele saber exatamente quando deve desligar o disjuntor. Ao seguirem caminho, Kai e Rin ouvem o som do alarme do castelo, o que significa que eles foram vistos de alguma forma pelos demônios. Nisso, Kai fica confuso quanto ao que está acontecendo, já que não era para os demônios conseguirem vê-los. Então ele deduz que foram rastreados pelo infravermelho do prédio. De repente, um demônio vai até ele, e Kai aproveita para perguntar quem foi o responsável pela manutenção do sistema de vigilância. Nisso, o demônio responde que é Vanessa, pois ela acha o sistema de vigilância dos humanos incrível, portanto não poderiam perder tempo não usando o equipamento. Porém, o demônio acredita que seria mais eficiente usar um escravo para gerenciar o aparelho. Quanto a Vanessa, ele diz que ela está curiosa para vê-los e descobrir por que resolveram ir até lá para se matarem. Ao ouvir isso, Kai nota que podem alcançar Vanessa através daquele demônio. Mas durante a batalha, Rin acaba pegando-o e jogando-o para trás. Enquanto é presa pelo demônio, ela pede para Kai seguir em frente, pois logo conseguirá alcançá-lo. Embora ele se recuse a princípio, Kai nota que não terá outra opção senão seguir em frente. Mas, antes de partir, ele pede para ela prometer que conseguirá sair daquela situação. Enquanto o demônio analisa Rin, ele nota que ela tem o cheiro de todas as raças e pergunta o que exatamente ela é. Porém, Rin diz que não é capaz de descrever o que ela mesma é. Nisso, ela deixa esse assunto de lado e volta a atacar o monstro, pois seu objetivo é apenas acabar com tudo aquilo e voltar para se encontrar com Kai. Quanto ao garoto, ele finalmente encontra a sala onde a Imperatriz Vanessa se encontra, e ele fica surpreso ao olhar para ela. Enquanto isso, Jean luta contra o demônio, que ficou para trás e, ao usar seu arco longo da lua, ela finalmente derrota seu inimigo. Mas, antes de morrer, o demônio explica que, quando um ser incapaz de usar magia a usa, ele consome sua vida. Portanto, ele afirma que Jean escolheu a morte ao usar um ataque mágico contra ele. Ela, por sua vez, afirma que o demônio está certo, porém, os humanos precisam usar esse poder caso queiram vencer os demônios. De repente, mais demônios surgem caindo do teto, mas, antes que Jean pudesse ser ferida, Farin aparece na hora para salvá-la. Quanto ao demônio, ele diz que já ouviu falar de um humano chamado Dragonar, que luta com uma presa de dragão como arma, e ao analisar Farin, ele nota que essa pessoa de quem ele está falando é ela. Enquanto isso, Vanessa pergunta se Kai não quer largar as armas por um tempo e sugere que eles se divirtam um pouco na cama, só para se distrair. Porém, Kai recusa o convite e nota que ela está apenas blefando. Afinal, a verdadeira natureza de Vanessa é só loucura pela luta. Ao ouvir isso, ela nota que ele é mais interessante do que havia pensado. Afinal, o plano dela era apenas transformá-lo em seu escravo por puro capricho, porém, ela não esperava receber uma resposta dessa por parte dele. Então, ela comenta sobre a comandante do exército rebelde que usa um traje élfico e pergunta se essa pessoa é ele. Mas Kai diz que não, pois ele é apenas um forasteiro e veio de um mundo onde ela é derrotada. Ao ouvir isso, Vanessa afirma que esse mundo simplesmente não existe nem no passado e muito menos no futuro. Nisso, Kai insiste e diz que, mesmo ela não querendo acreditar, ele é um humano de outro mundo que se perdeu ali, e na história do seu mundo, a grande guerra das 5 raças já havia terminado há muito tempo. Nisso, Vanessa decide entrar no papo dele e pergunta qual raça derrotou, e Kai informa que ela foi derrotada pelos humanos, mais precisamente pelo profeta Sith. Ao ouvir isso, ela começa a se lembrar de algumas coisas e decide acabar com o garoto quanto antes. Porém, Kai consegue dissipar o feitiço dela facilmente e, em seguida, a ataca. Contudo,
Vanessa cria uma ilusão no mesmo instante e consegue reverter o ataque. Nisso, os dois ficam frente a frente de novo, e então ela nota que Kai consegue apagar sua magia com a espada em sua mão, deduzindo que essa seja uma arma do outro mundo de onde ele veio. Embora ela tenha começado a acreditar nele, Vanessa continua dizendo que ele é apenas um humano insignificante. Nisso, ela lança um feitiço que abre um enorme buraco na parede do castelo. Ao ver que acabou falhando em acertá-lo, Vanessa decide lançar mais um feitiço, mas dessa vez ela garante que ele não escapará com vida. Ao atirar a magia e explosão do caos no castelo, todos sentem um impacto. Quanto ao Kai, ele consegue sair vivo do ataque, pois, como ela já suspeitava, ele é o herói de uma das 4 raças. Nisso, ele nota que foi salvo mais uma vez pela espada do Cid, que o livrou da morte automaticamente. Ao ver aquela espada brilhante, Vanessa pergunta que arma misteriosa é aquela, e Kai, por sua vez, simplesmente ignora a pergunta dela e de repente, Rin consegue alcançá-lo e desafia Vanessa para um combate apenas entre as duas. Mas, antes que pudessem dar início ao confronto, Vanessa é presa por uma entidade, que explica que detectou flutuações inesperadas em Vanessa e ficou assim após ouvir a palavra tabu, Cid. Então, a entidade decide remover o código da heroína Vanessa do mundo. Porém, ela consegue se safar da morte e, em seguida, tenta matar a entidade com seu golpe mais poderoso. Nisso, aquela entidade continua viva, mas decide ir embora ao ver a Vanessa desse mundo. Rin diz que está com medo, afinal, ela é muito mais amedrontadora do que a Vanessa do outro mundo. E ela, por sua vez, volta a encarar Rin e Kai e diz que sua prioridade no momento é eliminar os fracotes à sua frente.